Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo na filosofia de um dos livros que, sem exagero, mudou vidas ao redor do mundo, O Alquimista, de Paulo Coelho. Essa pergunta, ela ecoa, né? É quase um chamado que a correria do dia a dia tenta abafar. E se essa inquietação toda não for um delírio, mas sim um mapa? Nessa nossa jornada de hoje, vamos fazer muito mais do que um simples resumo. A gente vai juntos decifrar os símbolos do alquimista e montar um guia prático para aplicar toda essa sabedoria na nossa vida. Para a gente entender a alma do livro de verdade, primeiro a gente precisa dar uma olhada na jornada de quem o criou, o Paulo Coelho. Porque, olha, antes de ele se tornar um dos autores mais lidos da história, ele viveu uma vida de busca. E uma busca bem intensa. E aqui está o coração do livro, o conceito da lenda pessoal. E atenção, isso não é só um sonho ou um objetivo qualquer. É descrito como a nossa única e verdadeira obrigação na vida. É basicamente a razão da nossa existência. Uma missão que, segundo o livro, a sociedade, o medo, o conforto, tudo isso acaba nos convencendo a trocar por algo menor, mais seguro. A vida do próprio Coelho, olha só que interessante, parece até um rascunho dos temas que ele escreveria. Desde os desafios na juventude até a experiência transformadora no caminho de Santiago, foi essa busca que o reconectou com algo maior e fez com que ele escrevesse O Alquimista em só 2 semanas. Era como que a história já estivesse ali, prontinha dentro dele. E aqui tem um fato que parece que foi tirado do próprio livro. Quando O Alquimista foi lançado pela primeira vez, ele foi um fracasso. Um fracasso total. A primeira edição vendeu tão, mas tão pouco, que a editora simplesmente devolveu os direitos para o autor. Foi preciso que o próprio Paulo Coelho não desistisse da sua lenda pessoal para que a obra se tornasse esse fenômeno que a gente conhece. A história do livro, por si só, já é a primeira grande lição de perseverança. Então, vamos lá. Vamos começar a decifrar a filosofia central do livro. Esse mapa para a gente navegar no nosso próprio caminho. Essa é provavelmente a frase mais famosa e talvez a mais mal interpretada. Não se trata de pensamento mágico, de sentar e esperar as coisas caírem do céu. A ideia aqui é que, quando o nosso desejo está alinhado de verdade com a nossa essência, com a nossa lenda pessoal, o mundo ao redor começa a responder, a se comunicar. É tipo uma dança entre o destino e as nossas escolhas. E essa tal conspiração do universo acontece por meio do que o livro chama de alma do mundo. Pensa nela como uma força espiritual que conecta absolutamente tudo e todos. É como uma teia invisível onde os nossos sonhos e as nossas ações ecoam. Mas como o universo se comunica? Através de sinais. Sonhos, encontros inesperados, a própria natureza. O grande desafio não é a falta de sinais, sabe? É a nossa capacidade de aprender a ler essa linguagem, que é universal. E isso nos leva a uma palavrinha-chave, maktub, que significa está escrito. Mas, de novo, não é sobre se conformar e aceitar tudo passivamente. É sobre ter confiança. A confiança de que, quando a gente segue os sinais e age, a gente está, na verdade, coescrevendo o nosso destino em parceria com o universo. Ok? Agora a gente vai entrar na parte talvez mais prática, mais vida real de toda essa filosofia. O livro é simplesmente genial ao mapear os 4 momentos cruciais em que a maioria das pessoas desiste da sua lenda pessoal. O primeiro obstáculo é acreditar que o nosso sonho é impossível. É aquela vozinha chata na nossa cabeça que fica dizendo, isso não é pra você. O segundo é o amor. Ou melhor, o medo de magoar quem a gente ama para seguir em frente. O terceiro é o medo da derrota. Sabe, quando a jornada fica difícil e os fracassos começam a pesar. E o quarto, que é o mais sutil de todos, é o medo de conseguir. O medo da própria realização. De chegar lá e não se sentir merecedor. E o livro vai fundo no segundo obstáculo, o amor, que é uma das armadilhas mais comuns. A lição é muito clara. O amor de verdade nunca, jamais, impede uma lenda pessoal. Se ele impede, então não era amor de verdade, era medo disfarçado de amor. Certo. Então, depois de superar todas essas barreiras, qual é a recompensa no final da jornada? O que é, afinal, o verdadeiro tesouro? E aqui está o pulo do gato, a grande virada da história. A busca pelo tesouro lá fora, o tesouro material, é na verdade só um pretexto. É o veículo que nos leva à verdadeira transformação que é interna. A estrutura da história se baseia num conto popular super antigo que existe em várias culturas. Aquela pessoa que viaja o mundo inteiro atrás de um tesouro e, no final, descobre que ele sempre esteve no seu quintal.
A mensagem não é que não se deve viajar, pelo contrário. A mensagem é que a jornada era essencial para adquirir a sabedoria necessária para reconhecer o tesouro que sempre esteve ali. Isso aqui ilustra perfeitamente o tema central. O Santiago precisou ir até o Egito, precisou passar por tudo o que passou para se tornar quem ele se tornou. O processo de se transformar no alquimista da própria vida foi muito mais valioso do que qualquer ouro que ele pudesse encontrar. Bom, mas é claro que uma fábula tão simples na superfície, mas tão profunda em sua mensagem, ia criar um legado bem polarizado. Primeiro, os números, que são simplesmente absurdos. O Alquimista não é só um livro, é um fenômeno editorial, um dos romances mais vendidos de todos os tempos. Ponto. Para milhões e milhões de pessoas, incluindo gente famosa como o músico Pharrell Williams e a ativista Malala, o livro é um divisor de águas. Uma fonte de inspiração que realmente muda a forma como as pessoas veem a vida. Só que do outro lado da moeda, especialmente aqui no Brasil, país do autor, muitos críticos enxergam a obra como simplista demais, piegas ou até, como diz essa avaliação, um clichê açucarado. Essa divisão toda geralmente se resume à perspectiva de quem lê. Para alguns, a mensagem é uma revelação profunda, universal. Para outros, é só uma fábula de autoajuda de massa disfarçada de grande literatura, uma visão um tanto ingênua da realidade. No fim das contas, gostando ou não, o poder do livro parece estar exatamente aí, na sua capacidade de funcionar como uma parábola moderna. Ele usa uma linguagem muito simples para tocar em temas super complexos da psicologia e dessa busca universal que todo ser humano tem por um propósito, por um significado. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar, não é? Será que essa simplicidade, que é justamente o que torna o livro tão acessível e poderoso para tanta gente, é também o que o torna tão divisivo? É a sua maior força ou a sua maior fraqueza?